Projeto número 3 da pauta, projeto de lei ordinária número 5, 267/2017, iniciativa Tiago Ferro. Institui no município de Curitiba o mês Julho Azul, com o intuito de ampliar o conhecimento e a mobilização da sociedade para enfrentamento ao tráfico de pessoas. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.542, em 22 de junho de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.659, em 13 de dezembro de 2017. A votação é global e simbólica, aprovação em maioria simples em primeiro turno. Vereador Tiago Ferro, autor do projeto. 15 minutos prorrogáveis, vereador. Bom dia, presidente Sérgio Balaguer, a toda a mesa, aos colegas vereadores, a todos que nos acompanham, todos os servidores da casa. Um projeto muito importante que trata da informação sobre o tráfico de pessoas, a violência gerada por este tráfico, e o desejo nosso é que, a partir da aprovação desse projeto, o mês de julho receba a cor azul e a discussão e o debate desse tema por toda a nossa cidade de Curitiba. Quero cumprimentar a doutora Silvia Cristina Xavier, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Paraná, da Secretaria da Justiça, o senhor Yuri Rossler de Cunha Rodrigues, superintendente da Delegacia Nucria da Polícia Civil, seja bem-vindo. A amiga Tânia Guerreiro, sargento da Polícia Militar em combate à pedofilia, seja bem-vinda. Também a Marfisa Marcelino da Silva, da rede O Grito pela Vida, seja bem-vinda. Eliana Arantes, líder do grupo Mulheres que se Importam. A Mariana Kiswener, eu acho que é assim que fala, me perdoe se eu falei errado. Também Mulheres que se Importam. O grupo da Jocum, Jovens com uma Missão, a Caroline Correia, Letícia Martins, o Maurício Brunetti e o Rodrigo Belarmiro, que fizeram esta representação exatamente do que hoje 2,5 milhões de pessoas passam no mundo de violência com o tráfico de pessoas. Também quero cumprimentar a Valdirene Correia, assistente social da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, a Salete Ferreira, também assistente social da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. O nosso objetivo é ampliar a mobilização da sociedade para o enfrentamento do tráfico de pessoas. De acordo com o Código Penal, artigo 231, tráfico internacional de pessoas é promover, intermediar ou facilitar a entrada no território nacional de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saúde de pessoas para exercê-lo no exterior. A pena é reclusão de 3 a 8 anos e mais multa. Uma parte na sequência. Na sequência, obrigado, vereador. A Convenção de Palermo, que contempla a Convenção da ONU contra o crime transnacional, ratificada pelo Brasil no decreto número 5.017 de 2004, o escritório da ONU sobre os crimes de droga é o ONUDUC, e, portanto, responsável pela temática. O recrutamento e o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça e ao uso da força ou a outra forma de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ou a situação de vulnerabilidade, ou a entrega ou aceitação de pagamento ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fim de exploração. Resumindo, o tráfico de pessoas, ele vem da venda e da compra de seres humanos, de pessoas. E pasmem, nobres vereadores, em 2018, dentro do tráfico, o terceiro maior no mundo, perdendo apenas para armas e drogas, com a lucratividade de 180 bilhões de dólares no mundo. As vítimas são jovens entre 16 e 25 anos.
oriundos de classes populares, famílias numerosas, de baixa escolaridade. Pessoas simples, pessoas que muitas vezes são aliciadas por aqueles que chegam com palavras sedutoras, prometendo um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor, não só para eles, mas para seus familiares. Já os aliciadores fazem parte do circuito de amizade, são membros da família, ou os ditos empresários. Um bom nível de escolaridade e alto poder de convencimento. 86% dos aliciadores, infelizmente, são mulheres. Vou rapidamente pedir para passar um vídeo que, em 2 minutos, explica com muita clareza o que é o tráfico de pessoas. O comércio faz parte do nosso cotidiano. Compramos e consumimos mercadorias constantemente. Mas você sabia que pessoas também são comercializadas como mercadorias? Isso mesmo, gente comercializando gente. Vamos ver isso mais de perto. Carlos enfrenta dificuldades no interior do Maranhão. Não possui terra e sua cidade não oferece alternativas de emprego. Joana é uma jovem sonhadora. Vive em Goiânia e trabalha em um supermercado. As despesas da casa são altas, por isso ainda não fez faculdade e não sai muito para se divertir. Certo dia, Carlos recebeu uma proposta de trabalho em uma fazenda no Pará. O recrutador prometeu bom salário e carteira assinada. Joana, por sua vez, foi convidada por uma conhecida a trabalhar como garçonete na Espanha. Remuneração, passagem aérea e alojamento estariam garantidos. Pela necessidade de garantir o sustento da família, Carlos então migrou. Joana também partiu, enxergando nessa oportunidade uma vida nova. Porém, quando chegaram aos locais de destino, perceberam que foram enganados. O trabalho e as condições de vida eram bem diferentes do que os aliciadores tinham prometido. Os dois foram traficados para serem explorados. Carlos dormia num barracão improvisado. A alimentação era escassa, a água não era potável e a sua jornada de trabalho exaustiva. Era impossível deixar a fazenda, pois estava endividado. O dono da fazenda lhe cobrou o valor da passagem, ferramentas e alimentação. Joana descobriu que o restaurante era um clube noturno e teria que se prostituir. Ela era vigiada e não recebia pelo trabalho, pois lhe cobravam as roupas, a comida e a passagem. Infelizmente, histórias como essas ocorrem com frequência. O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos. Estimativas da Organização Internacional do Trabalho apontam que 2,5 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de pessoas no mundo todo. Como se combate esse crime? Em geral, são necessárias ações de repressão, assistência e prevenção. As denúncias e fiscalização são fundamentais para a identificação das redes criminosas e a repressão ao crime. Por meio das denúncias, as vítimas são resgatadas. Elas devem receber acolhimento e proteção, incluindo apoio médico e acompanhamento psicológico. Mas para evitar que alguém seja vítima do tráfico de pessoas, é preciso conhecer essa triste realidade e divulgar informações. Assim podemos impedir que histórias como as de Joana e Carlos se repitam. Fique atento, informe-se, saiba mais. Esses são algumas informações de casos específicos, mas o tráfico de pessoas, a violência vai muito além. Eu quero trazer alguns dados do Parlamento Europeu, da ONU e da OIT. 21 milhões de vítimas de tráfico no mundo, mapeadas. 2,5 milhões de vítimas ao ano. 2.500.000 pessoas traficadas por ano no mundo. Sendo, como eu já falei,
terceira atividade mais lucrativa, perdendo apenas para armas e drogas. Movimenta 32 bilhões de dólares ao ano, sem considerar o trabalho escravo. E 10% desse dinheiro passa pelo Brasil. 85% da atividade é de exploração sexual. Se considerarmos o trabalho escravo, o número chega aos impressionantes 180 bilhões de dólares. 1/3 das vítimas do tráfico no mundo são crianças. 64% na África, América Central e no Caribe, 71% são mulheres e meninas. 57% das vítimas do tráfico na América do Sul são recrutadas para a exploração sexual. 4% das vítimas entre 2012 e 2014 foi para adoção ilegal ou venda de bebês. 2,5% foram traficados para a produção de material pornográfico e 80% do tráfico é praticado por criminosos do seu próprio país. Brasileiros que traficam, que vendem brasileiros. Eu quero trazer alguns dados do Brasil. E o grande desafio no nosso país, e por isso a apresentação desse projeto, é as falhas no encontro das informações. Então, a falta de informação, infelizmente, é o que dificulta o enfrentamento a esse crime. Inclusive, as falhas nos dados estatísticos. O número que nós temos em 2016 é que o Brasil mandou para o exterior 70 mil brasileiros vendidos pelo tráfico de pessoas. E um levantamento global no mundo, um aumento de 8% neste crime, sendo que a denúncia caiu, uma queda de 10%. Como é que aumenta o crime e a denúncia diminui? Diminui porque os aliciadores, os traficantes, estão cada vez mais sofisticados, trabalhando de uma maneira que conseguem esconder o rastro do crime. E a importância desta campanha de conscientização para que possamos denunciar e diminuir esses dados tão alarmantes. No nosso projeto de lei, o objetivo primeiro é sensibilizar, o despertar para a solidariedade com as vítimas do tráfico de pessoas. Número 2, estimular a adesão de toda a sociedade no compromisso de discussão a respeito do tema. 3, promover debates e iniciativas convocando toda a sociedade a exercitar a cidadania em prol das questões relativas ao tráfico de pessoas. E 4, integrar os eventos, calendários e ações que foram realizadas no decorrer do mês às atividades de mobilização nacional. O Ministério da Justiça afirma que o relatório do tráfico de pessoas é um dos crimes subnotificados do país, com baixo índice de denúncias. E qual o motivo? O que leva a ter tão pouca denúncias? Primeiro, a vergonha da vítima. Ela se sente envergonhada, constrangida, com medo de ser discriminada ou até incriminada. Eu participei, eu aceitei a proposta, eu não sabia que eu iria chegar naquele lugar e teria aquelas condições, aquela violência, mas de alguma maneira eu participei, então ela se sente na possibilidade de ser presa, de entrar num crime, a falta de informação. E esse que para mim é um dos principais motivos, o medo da vingança. Porque os aliciadores são pessoas que estão próximas, aquelas pessoas simples, aquelas famílias e aquelas pessoas carentes. Agora, no Paraná nós temos um dado um pouco diferente, exatamente porque no Paraná, a doutora Ana Cristina está aqui, a informação tem se propagado no nosso estado. Em 2016 nós tivemos apenas 48 denúncias, mas já no ano de 2017, mais que dobrou, triplicou, 151 denúncias no Paraná.
E Curitiba, Tiago? Como é que anda Curitiba? Os senhores acompanharam semana passada. Presidente, eu peço a prorrogação por mais 15 minutos, por favor. Concedidos, vereador. Uma menina de 17 anos foi pega dentro da prisão, aqui em nossa cidade, oferecida pelo seu pai. Ela passou a noite na ala masculina para pagamento de dívida com um traficante. Notícia da semana passada, aqui na nossa cidade, em Curitiba. Ponta Grossa, semana passada também, 12 pessoas em trabalho de escravidão, dentro de uma indústria, 100 quilômetros da nossa cidade, aqui no Paraná. E aí eu quero entrar nos dados do Paraná. Na planilha que fala do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no estado do Paraná, nós temos algumas modalidades e o resultado do trabalho do núcleo. Exploração sexual, número de casos acompanhados, 22. Números de casos em andamento, 8. Total de pessoas atendidas, 6. Remoção de órgãos, 1 pessoa acompanhada, 3 atendidas pessoalmente. Trabalho em condição análoga ao escravo, 9 pessoas acompanhadas, 7 casos em andamento, 1 pessoa atendida pessoalmente. A prática de atividade criminosa, 48 casos. Essa prática ela é junta com outras atividades criminosas, por exemplo, o tráfico de drogas. Como é que uma menina, uma criança, 15, 14, 16 anos, escrava sexual, fica 12, 15, 18 horas exercendo esse trabalho sem drogas? Então, a associação dos crimes. Além da criança ser explorada sexualmente, ela também recebe ali uma carreira de coca, de cocaína, para que ela possa trabalhar durante essa longa jornada. Tráfico internacional, 2. Cárcere privado, exploração laboral e prostituição, 2, num total de 151 casos. O trabalho de formação, de capacitação, de sensibilização no Paraná, no ano de 2017, chegou a aproximadamente 58 mil pessoas e a capacitação 1.960, um total de 59.970 pessoas. Quero passar a parte ao vereador Felipe Braga Cortes. Uma parte na sequência também, vereador. É importante, vereador Tiago, Vossa Excelência ter trazido esse assunto. Realmente, eu acho que Curitiba, eu não sei se outra capital já fez o lançamento numa lei como a sua. Eu só queria fazer um alerta relacionado, talvez seja o menor, isso não é o de mais importância, mas na questão da... Vossa Excelência falou azul, né? E para julho. Aí fica, não sei se o azul é uma referência já estipulada, daí não tem como, mas nós temos 2 meses de mês azul também, né? Não sei se isso traria algum conflito, não é o principal, como eu disse, né? Que cabe o alerta, mas eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz em trazer esse assunto. A gente chegou aqui no plenário e acho que foi bacana a forma da demonstração ali, realmente isso ocorre e com certeza Curitiba não fica fora disso. Então fica nosso apoio em relação a essa lei. Só essa questão, na realidade eu imagino que o azul seja já a cor identificada, né? Mas ela já tem, acho que se não me engano, diabetes e a questão da doença masculina, né? Questão azul também. Era isso, mas parabéns pela ação. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte na sequência, vereador. Reconhecemos que o azul é usado para outras campanhas e sim, é um alinhamento com a campanha internacional promovido pela ONU, que é o Coração Azul. Então, por isso, a cor azul, e nós avaliamos, mas entendemos que é necessário dar
continuidade. Obrigado. Vereador Goura. Uma parte na sequência, vereador. Vereador Tiago Uma Ferro. parte, também queria vereador. Vereador Tiago Ferro, parabenizo vossa iniciativa. Acho que é de extrema relevância que esse tema seja discutido, debatido, fomentado em ações oficiais da Prefeitura de Curitiba. Só ressalto aqui também que, se no plano municipal temos vossa iniciativa, que é realmente importante, digna de louvor, no plano federal temos visto as ações do governo federal contrariamente à iniciativa como tal proposta. Temos a lista suja do trabalho escravo, que o governo federal não publicizou no ano passado, oficialmente, né, que foi obtido pelos meios de comunicação e foi tornado público. Então, acho que é importante que haja essa pressão do município para que nas instâncias superiores a gente possa ter uma mudança de postura, principalmente do governo federal, no que tange a publicização das empresas, da bancada ruralista que mantém escravos, sim, trabalhando de forma escrava nas fazendas aqui no país. Parabéns. Obrigado, vereador Goura. Vereador Mestre Pop. Vereador, bom dia. Parabenizo pela iniciativa. E foi impactante quando nós chegamos naquele momento no corredor da Câmara e vi aquela situação. E muitas vezes passa despercebido aos olhos da sociedade. Sabemos que hoje o engajamento do tráfico de pessoas se tornou mais fácil através da internet, desse meio de comunicação das redes sociais, acabou facilitando o trabalho desses aliciadores. Então, acredito que esse despertar, esse projeto, ele é de grande relevância para que haja uma força-tarefa para que possa ser impedido essa forma de trabalho, de exploração sexual, seja ela até, como o senhor mostrou ali, da remoção de órgãos. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador Mestre Pop. Vereadora Kátia Dietrich. Uma parte na sequência também, vereador. Então, vereador Tiago Ferro, hoje no mundo temos 200 milhões de pessoas em situação de guerra, né? Então, eu acredito que isso também tenha ajudado, contribuído bastante com isso. E nós também tivemos uma situação na nossa cidade, entre os anos 80 e os anos 90, o problema das crianças que eram traficadas, né? Que eram vendidas até, que nem no caso da menina Bruna, que ficou tão famoso que até hoje é pouco explicado o caso daquela menina, né? Hoje ela é mãe de, acho que, duas crianças, e a história dela foi um tanto quanto nebulosa, que eu acho que também devia ter muito... a situação dos pais dela, eu acho que deveria ser melhor investigada. Então, acredito que a divulgação é muito importante, principalmente com relação que tem muitas pessoas hoje sendo traficadas para retirada dos órgãos, né? Principalmente por causa da situação de guerra. Então, parabenizo você pelo seu projeto. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Vereador Zezinho. Quero parabenizar o vereador pelo tema importante que trouxe a essa casa e dizer que conte com o meu voto. Muito obrigado, vereador. Vereadora Maria Manfron. Obrigada, vereador Tiago, pela parte. Foi muito importante esse tema hoje na Câmara, visando que março é o mês da mulher, sendo que a maioria são mulheres que são traficadas. Isso é um cúmulo, é um absurdo, vendo os dados que nos trouxe aqui a essa casa para termos um relato, né, de quantas pessoas, a gente nem imagina o quanto que significa isso. Mas, gente, vamos lutar mesmo. Eu apoio esse projeto, que temos que divulgar, sim, fazer a parte, que pelo menos mostrar o que com uma cor, com um coração, o quanto pode melhorar isso. Então, parabéns pelo projeto, vereador. Muito obrigado, vereadora Maria Manfron. Professora Josete. Obrigada pela parte, vereador. Primeiramente, cumprimentá-lo pela iniciativa. Esse tema é um tema muito importante. Infelizmente, o Brasil está entre os países onde o tráfico de pessoas é um dos mais altos do mundo e envolve principalmente as mulheres. Também, claro, envolve as crianças, isso é tão grave, né, quanto a situação das mulheres, e nós precisamos buscar construir políticas públicas para fazer esse enfrentamento. Nós
temos aqui no governo, como o senhor disse, né, um departamento exclusivo para essa discussão e para debate, além do debate, fazer realmente ações efetivas no sentido de diminuir o tráfico, que é o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas que é um núcleo muito pequeno ainda. Eu acho que é necessário ampliar, né, o contingente de pessoal para que nós não fiquemos apenas apagando incêndio, mas que, em conjunto, tanto com a Secretaria de Justiça, como também, né, com o governo federal, nós possamos fazer ações articuladas de inteligência mesmo, no sentido de prevenção também, né, porque, óbvio, nós temos que ter ações efetivas no sentido de buscar, investigar e retirar as pessoas dessa situação de vulnerabilidade, mas também é fundamental que a gente crie ações efetivas de prevenção disso. E eu acho que a gente vive um momento muito grave, né, uma crise civilizatória no mundo, e o ser humano, infelizmente, entra nessa mesma lógica, né? O ser humano está sendo transformado em mercadoria. Então, essas pessoas são tratadas como mercadorias que vão ser utilizadas para dar lucro a determinados setores. Então, eu acredito que é fundamental esse enfrentamento. Então, nesse sentido, seu projeto é muito bem-vindo. E é claro, a sociedade tem que conhecer, tem que saber, tanto as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, como as mulheres, têm que ser cada vez mais informados para que realmente não caiam nessa armadilha. Então, parabéns pelo projeto e acredito que é importante a ação articulada dos diferentes órgãos, dos diferentes níveis de governo, para que a gente possa fazer esse enfrentamento com qualidade, né, e que tenha um resultado efetivo a médio e curto prazo. Muito obrigado, vereadora professora Josete. Sem dúvida, a cobrança ao governo federal, como o vereador Goura disse, e também a extensão do núcleo que já existe no governo do Estado para um enfrentamento de um problema que é tão grande. Vereador Ezequias. Obrigado pela parte, vereador Tiago Ferro. Bastante importante a mensagem que o senhor traz, essa lei. Entendo que todos nós precisamos nos conscientizar da importância de melhorar, talvez, a informação, né, como disse a professora Josete, para que mais pessoas não caiam nesse conto, né? A gente ouve direto pessoas que saem, e eu creio que é também mais falta de informação, porque não tem mais hoje como a pessoa achar que existe alguma coisa que seja tão fácil, né? Vou para tal lugar porque lá... Não, tudo é trabalho mesmo, e quando a coisa é muito fácil, aparentemente fácil, é aí onde as pessoas caem. Então, nós precisamos criar um sistema, alguma coisa que possa informar melhor, e eu creio que essa semana que o senhor está propondo é para isso, para informar, para trazer conhecimento à sociedade e às pessoas, principalmente porque são jovens, 16 a 25 anos, está procurando, às vezes, acha que as coisas são fáceis, não são, né? Parabéns pelo seu projeto e conte com o meu voto. Muito obrigado, vereador Ezequias. Vereador Osias. Parabéns, vereador Tiago, pelo debate, por esse tema. E nós sabemos que o nosso governo federal precisa, sim, investir em políticas públicas, porque o tráfico se aproveita dessa disparidade econômica, dessa fragilidade que há na maioria das pessoas que vivem ou que são parte desse tráfico, as pessoas que são traficadas. Então, eu parabenizo, é importante, precisamos sim fortalecer as ações dos nossos órgãos federais e municipais, com a tecnologia hoje que temos, precisamos dar condições a esses órgãos de bem rapidamente identificar essa rede, para então tirar essas pessoas de circulação e dar qualidade de vida. Precisamos dar qualidade de vida a essas pessoas que são vulneráveis, principalmente na parte econômica. Muito obrigado, vereador Osias. Líder dos vereadores, vereador Pia. Tiago, eu já tinha assistido o teu vídeo no teu Instagram e no teu Facebook, quando você chamava para esse debate. Só me resta te parabenizar.
muitas vezes as pessoas não têm a dimensão quando o vereador propõe a semana de conscientização, a semana disso, a semana daquilo, mas isso é importantíssimo. Eu te parabenizo pelo tema, um tema que me lembrou muito um filme, quem não assistiu, assista, chamado A Busca Implacável. Na Busca Implacável, se eu não me engano, neste filme, a Maggie Grace, era ela filha de um agente dos Estados Unidos. Ela viaja a Paris com uma amiga, até me arrepia porque o filme é fantástico, e lá em Paris com a amiga, ela é sequestrada por um grupo, se eu não me engano, que envolvia chineses e húngaros, algo assim, e o ator vai buscar a filha, claro que no filme tem toda uma história mais elaborada por trás, mas ele descobre que ela e a amiga, numa viagem de turismo, são sequestradas para o turismo sexual, e pior, são colocadas à venda num leilão. Então, e eles veem o fio por trás, inclusive, da cortina, e no final ele acaba... não vou contar o final, porque o Euler quer ver aqui o filme, mas é uma reflexão, porque é um filme... Para concluir, porque parece até... parece história de filme, mas quando a gente vê as pessoas assim, não é. É a realidade nua e crua, por isso te parabenizo por esse tema. Agradeço, vereador Pia. Eu tenho mais algumas informações, eu faço na justificativa do voto. Obrigado, presidente. O vereador pode fazer encaminhamento também, vereador, caso queira. Continua em discussão. Continua em discussão. Em votação para encaminhamentos. Vereador Tiago Ferro fará também encaminhamento. 5 minutos, vereador. O que cabe a nós, como vereadores, no município de Curitiba, é exatamente promover e levar a informação. Então, apenas algumas orientações dentro das informações que precisam ser promovidas. Primeiro, duvide sempre da proposta do emprego fácil e lucrativo. 2, sugira que a pessoa, antes de aceitar a proposta de emprego, leia atentamente o contrato de trabalho, busque informações sobre a empresa contratante, procure auxílio da área jurídica especializada. A atenção é redobrada em caso de propostas que incluam deslocamento, viagens nacionais e internacionais. 3, evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-las em mãos de parentes ou amigos. 4, deixe endereço, telefone ou localização da cidade para onde está viajando. 5, informe para a pessoa que está seguindo a viagem endereços e contatos de consulados, ONGs e autoridades da região. 6, oriente para que a pessoa que vai viajar nunca deixe de se comunicar com familiares e amigos. Em casos de tráfico de pessoas, ligue 180 é o número para violência contra a mulher, 100 é o número para denúncia de violência com direitos humanos geral, mas no Paraná nós temos um número que é muito eficiente, que funciona bem, que é o 181. Eu quero agradecer a todos. 181, vereador. Existe também uma plataforma colaborativa internacional, que é https ctdatacolaborative.org/. Agradeço mais uma vez, doutora Silvia Cristina, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico, ao Yuri, que dispôs do seu tempo, da Polícia Civil, lá do Nucria, Sargento Antônio Guerreiro, sempre no combate à pedofilia. Agradeço, uma grande amiga, a Marfisa Marcelino, o Grito pela Vida, também Eliane Arantes, líder das Mulheres que se Importam, muito obrigado pela tua presença, a Mariane, não vou falar o nome, senão eu vou errar, também Mulheres que se Importam, ao Grupo Jocum, muito obrigado, foi importantíssimo a participação de vocês hoje, a Carolina, a Letícia, o Maurício, o Rodrigo, a Valdirene Correia, também da Secretaria de Justiça, assistente social, e a Salete Ferreira. Muito obrigado. Conto com o voto de cada um dos senhores e senhoras vereadoras. Um bom dia. Para encaminhamentos, pergunto se há inscrições. Encerrado o encaminhamento, passamos à votação. Vereadores, registrem seus votos.
Em votação. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram favoráveis. Portanto, o projeto aprovado em primeiro turno.